Pois é, com a reforma trabalhista, mais de 100 pontos da CLT foram alterados. Entre trabalhadores e empregadores, há muitas dúvidas sobre as mudanças da reforma. A advogada Priscila Bragança Lopes, especialista em Direito do Trabalho, está aqui conosco, tentando esclarecer alguns pontos destas mudanças. Muito boa tarde, doutora. Seja mais uma vez bem-vinda aqui conosco. É um assunto que causa muita dúvida agora, que está começando a valer a nova regra. Boa tarde, Marcelo. Como é que a senhora recebeu essas mudanças todas? Olha, a gente tem essas mudanças tanto beneficiando o empregado, assim como também beneficiando o empregador. Então, a proposta da reforma trabalhista foi flexibilizar alguns direitos que até então eram muito engessados, como, por exemplo, o banco de horas. O funcionário que deseja trabalhar mais tempo de segunda a sexta para sair mais cedo na sexta-feira, de segunda a quinta, perdão, para sair mais cedo na sexta-feira por conta de algum compromisso, ele não tinha esse direito. Por quê? Porque o banco de horas tinha que ser homologado perante o sindicato. Então, assim, a reforma permite exatamente as tratativas entre empregado e empregador, tirando um pouco o sindicato, mas trazendo uma autonomia de vontade, tipo, as férias agora podem ser particionadas em 3 períodos, para mais de 50 anos, porque antigamente a CLT, quem tinha mais de 50 anos, tinha que tirar férias no período integral. Isso é totalmente incompatível com o nosso cenário, né? A negociação direta de trabalhador para o empregador agora é muito mais forte do que antes, que você tinha a mediação do sindicato. Isso também não é ruim para o trabalhador, que pode ter que enfrentar de frente o empregador? Sim, mas, por outro lado, você também traz o empregado, ele também tem que se empoderar desse benefício do que ele pode. Por exemplo, ele pode negociar com o seu empregador, eu quero a redução do meu intervalo de almoço porque eu quero ir embora mais cedo. A lei prevê essa negociação, então vão ter que existir esses ajustes entre empregador e empregado. Na sua opinião, quais foram as coisas que permaneceram, que são importantes, que tivessem ficado na lei? Olha, o que permaneceu foi a jornada de hora extra que o empregado pode fazer 2 horas diariamente. Eu acho que isso é importante, porque você não pode trazer também um excesso para a carga horária. A questão de 12 por 36, que já tinham para algumas profissões, permaneceram e agora a gente inclui para todo mundo. Todo mundo pode negociar a jornada de trabalho de 12 horas de trabalho por 36 horas de intervalo intra-jornada. Os críticos da reforma dizem que ela esvazia a CLT e também a Justiça do Trabalho. A gente acabou de ver manifestação de magistrados. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, com relação a isso, existem alguns pontos realmente que vão diminuir. O objetivo da lei é esse, é diminuir as demandas trabalhistas, trazendo essa autonomia de vontade. Como, por exemplo, o empregado que deseja encerrar o contrato de trabalho junto com o seu empregador, ele pode fazer isso. E a Justiça do Trabalho vai apenas, se for necessário, homologar um acordo extrajudicial feito entre empregado e empregador. Os juízes estão criticando muito a questão da condenação dos honorários advocatícios, mas a classe dos advogados já vinha brigando por esse direito dos honorários de sucumbência há muito tempo. E com relação também à gratuidade de justiça, que era basicamente para todos os demandantes na Justiça do Trabalho, e agora não. Os empregados que ganham a partir de R$ 2.200, eles não têm mais o benefício da justiça gratuita. Então tem uma ação direta de constitucionalidade no Supremo, querendo barrar isso, julgando inconstitucional esse dispositivo. Para as grávidas, o que muda? Para as grávidas, o que muda é o seguinte: a grávida que trabalha num ambiente insalubre de alto risco, ela vai ser automaticamente afastada. E o que mudou nessa lei que trouxe esse benefício, esse afastamento, ela continua recebendo o adicional de insalubridade, mesmo não exercendo a função. Agora, as grávidas que têm médio e baixo risco de insalubridade, elas vão precisar de um atestado médico, do seu médico de confiança, para ser afastada daquele serviço insalubre. Doutora, uma pergunta. Quem trabalha em casa, faz home office, ou não se desliga do celular, não se desliga do WhatsApp, por exemplo, ele pode cobrar essas horas extras depois? Pois é. O teletrabalho que foi incluído agora na CLT traz que o empregado que trabalha em home office ou teletrabalho, ele não tem controle de jornada. Ou seja, ele não vai receber hora extra, ele não vai receber adicional noturno, nem intervalo intra-jornada. Uma outra coisa que está
mudando é a forma das empresas não mandarem embora para fazer uma contratação intermitente de funcionários, não é isso? Essa é uma nova modalidade que, na verdade, vem para poder incluir os trabalhadores que trabalham por demanda, como, por exemplo, os garçons que são convocados apenas para trabalhar no final de semana no restaurante, as pessoas que trabalham com eventos. Então, o empregador vai formalizar esse empregado, tá certo? Ele vai tirar ele da informalidade, que era muito comum, ele vai ser um empregado de carteira assinada, mas ele vai alternar períodos de atividade, de prestação de serviço, que podem ser dias, horas ou meses, com um período de inatividade. E esse período de inatividade não é considerado como tempo à disposição do empregador. E ao final da prestação do serviço desse empregado, ele tem que receber o saldo de salário dele pelos dias trabalhados ou pelo tempo que foi combinado com o empregador e os avos proporcionais de 13º e férias. Assim como o empregador também vai ter que recolher o FGTS e o INSS desse empregado. Doutora Priscila Lopes, obrigado pelos seus esclarecimentos aí. Eu sei que muita gente ainda tem dúvida, a gente provavelmente vai voltar a conversar sobre esse assunto. Com o maior prazer.